Mensagem no telão. Mensagem de hoje. A autoridade do Evangelho verdadeiro, a parte 3, não é 2, 2 foi quinta-feira próxima passada, hoje é a parte 3, amém, aí pastor, parte 3, a origem do Evangelho verdadeiro. Diz a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 ao 17. Diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ou seja, Paulo, ele era, ele sobressaía na lei de Moisés. Ele aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, um mestre da lei mosaica. E Paulo, então, ele sobressaía no zelo da lei. Então ele diz, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo, ele era o quê? Um judeu. Judeu fanático. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aleluia, aleluia. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Paulo não consultou carne, não consultou nem mesmo os outros apóstolos que eram antes dele, quando ele recebeu o Evangelho da Graça. Ele simplesmente foi pregar, foi anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos agora orar, pedindo ao Pai para que Ele nos revele estas verdades que estão aqui. Amém? E que essas verdades estejam cada dia mais firmes no nosso espírito, no nosso coração, para que possamos levar isso àqueles que ainda se encontram cegos, aqueles que ainda se encontram com as escamas nos seus olhos, e que o Senhor vai libertá-los, que o Senhor vai abrir os olhos destes, porque não somos nós que fazemos, não é o nosso poder, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem chama, assim como Paulo entendeu aqui. Paulo, é lindo isso aqui, é lindo, é lindo, é lindo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aleluia. Eu creio que muitos, amados, mas muitos já foram separados antes de nascer pelo nosso Deus para viver isso aqui junto com a gente, para viver esta graça que nós vivemos. Eu creio nisso aqui. E Paulo entendeu que quem o chamou foi Deus. Então Deus vai chamar.
estes, usando a tua vida, usando esta igreja que Ele mesmo levantou aqui nessa cidade. Deus vai chamar usando a internet que Ele nos proporcionou. Deus vai chamar, amado, eu creio nisso. E estas pessoas, estes filhos de Deus, estes irmãos nossos, vão também entender e conhecer esta predestinação maravilhosa. E vão viver para Deus assim como eu e você. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo ressuscitado, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, nosso Pai, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus da predestinação, o Deus que nos separou antes de nascermos e nos chamou pela sua graça para recebermos a revelação destes mistérios e anunciarmos a toda criatura, anunciarmos que o Senhor é Deus, que o Senhor nos salvou, que a salvação é pela graça e não por obras. Os mistérios que estavam ocultos em tempos eternos, o Senhor nos tem revelado aqui pelo Teu Santo Espírito, Jesus. Pois foi o Senhor quem abriu os nossos olhos para entender esta verdade. Foi o Senhor, Pai. A Ti toda a glória, ó Deus. A Ti toda a glória, pois tudo provém de Ti, Pai. E esta igreja existe por Tua causa. Esta igreja continua firme e constante, ó Deus, no reto caminho, por Tua causa. Porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que vai adiante de nós, é o Senhor que endireita os caminhos tortuosos, Pai. Jesus, Te agradecemos e Te louvamos por tão grandioso benefício para conosco, Pai. Termos sido alcançados, chamados por Ti, neste tempo, para vivermos a Tua maravilhosa graça. Entendermos os mistérios que estavam ocultos e viver esta alegria plena e completa da salvação em nosso espírito, Jesus. Viver a liberdade com que o Senhor nos libertou. Viver a liberdade da escravidão espiritual que está aí fora no mundo, Jesus. Obrigado, Pai. Somos gratos a Ti e queremos Te honrar. Queremos, ó Deus, cada dia mais receber destas revelações, receber desta graça e cuidar com todo zelo. Cuidar, ó Deus, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. Pois a Tua graça, ó Deus, é o Evangelho verdadeiro. A Tua graça e somente ela é o Evangelho verdadeiro e não há outro. E aqui estamos nós, neste Evangelho verdadeiro, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Toda a igreja diga amém. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha querida e linda esposa, poderosa, pastora Daniele. Glória a Deus pela tua vida, pela minha família bendita. Meus amados irmãos, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo abençoado, povo mais que vencedor, benditos de Deus, amados do Pai, santos preciosos,
nação santa, reino de sacerdotes, pedras vivas, bom perfume de Cristo, salvos e salvos para a eternidade, predestinados em amor, antes da fundação do mundo. Aqueles que são conhecidos de Deus desde antes de nascerem do ventre de suas mães. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, esta mensagem da carta de Paulo aos Gálatas, eu disse já na parte 1, na primeira mensagem, eu vou repetir aqui, provavelmente você vai me ouvir falar em todas elas, porque acho que eu disse na primeira, disse na segunda, vou dizer nessa também. Eu amo isso. Amo a revelação da graça, porque foi um marco na minha vida com Deus, não é? E hoje eu entendo exatamente isso, como Paulo também entendeu, eu também entendi, e assim você também entende. Foi um marco na nossa vida, algo grandioso da parte de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada com Deus. Algo totalmente novo, algo totalmente diferente daquilo que vivíamos, mas o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro chegou à nossa vida. Chegou para esta cidade. E tem alcançado. Muitas pessoas têm alcançado. Por isso eu creio no fruto que esta palavra vai dar no coração daqueles que estão sendo alcançados por esta palavra maravilhosa, amados. Esta palavra é assim, ela cai na terra, e se a terra é fértil, se a terra é boa, ela vai dar o seu fruto. Ela precisa de um tempo para dar o fruto. Esse tempo é determinado por Deus, não nos pertence, não cabe a nós. Mas o importante é, se a terra é boa, vai dar o seu fruto. Amém? Então, esta mensagem de Paulo aos Gálatas é a mensagem que o Espírito Santo, o nosso Deus, ele quer transmitir à sua igreja nesta terra. Então, olha a importância dessas mensagens aqui. A importância dessas verdades. Porque Deus quer dizer às igrejas, às suas igrejas, aquelas que é para serem as suas igrejas, Ele quer dizer que há um só evangelho. Então, amados, não importa se é assembleia, se é quadrangular, se é presbiteriana, se é mundial, se é universal, não interessa. A placa não tem poder nenhum. A questão é o que essas pseudas igrejas falam e pregam. Isso é o problema. Então Deus quer que essas pseudas igrejas se tornem a sua igreja. E anunciem o quê? O que nós anunciamos aqui. O que nós pregamos aqui. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja verdadeira. Que pregue o evangelho verdadeiro. Então cabe a nós que já entendemos isso, que tivemos os olhos abertos, os olhos iluminados, cabe a nós agora nos portarmos cada vez com mais firmeza nestas verdades ouvidas. Amém? Cabe a nós. Porque este é o evangelho que todos os cristãos, todos os filhos de Deus devem se submeter. Não há outro. Aqueles que se submetem a outro evangelho que não seja esse, amados, estão debaixo de maldição, disse Paulo. Então as cartas de Paulo, elas não são também livros históricos. Por quê? Os livros históricos é o quê? É Mateus, é Marcos, é Lucas, é João, é Atos dos Apóstolos. São livros históricos.
não são evangelho. Amém? Ah, evangelho de Mateus. Não é. Ah, evangelho de Marcos. Não é. Evangelho de Lucas. Não é. São livros históricos. Então, onde está revelado o evangelho verdadeiro? Nas cartas de São Paulo. As 14 epístolas de Paulo, o apóstolo dos apóstolos, revela o evangelho verdadeiro. Então, aí sim nós encontramos a sã doutrina do evangelho de Cristo. Amém? Aleluia. Romanos 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza, aleluia. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém! Aleluia! É por meio dele, igreja. É para ele. Aleluia. Então, essas verdades, elas ardem nas minhas veias. Elas correm pelas minhas veias, amado. Eu amo falar disso. Eu amo falar desta graça maravilhosa. Na sexta-feira que passou, nós tínhamos, pelo menos eu, a pastora, meu filho, nós tínhamos o compromisso, porque nós íamos sair de madrugada para irmos para São Paulo. E nós tínhamos muitas coisas para fazer na sexta-feira à noite. E eu com o Vinícius, nós fomos treinar na academia, fomos lá fazer um treino já um pouco tarde, que eu saí tarde do meu serviço. Enfim, quando foi para fechar a academia, e quando eu estou lá por último, eu ajudo a fechar as janelas da academia, porque elas são altas, e é uma moça que fecha a academia, que é ela que fica de instrutora à noite, e quando eu fui para fechar, ela veio fazer uma pergunta da Bíblia para mim, justamente para mim. E ela veio perguntar algo que está... amados, que fala a respeito de Daniel no reinado da Babilônia. Olha o que ela veio perguntar. Isso é coisa de escola dominical. Tinha cara de escola dominical, mas amém. Ela veio perguntar, foi a deixa. Para quê? Para eu começar a falar de Paulo. Eu dei a resposta a ela, dei aquilo que ela estava precisando. Ela falou: obrigado. Ela sabe que eu sou pastor, claro. Eu estava em dúvida. Eu falei: não, é assim, assim, assim. Quem escreveu de fato foi o anjo, escreveu na parede lá, pro rei Beltazazar, acho que é isso o nome do Beltazazar, que era neto de Nabucodonosor, que era o rei da época. E o anjo veio, escreveu na parede, e o rei não entendia nada, ficou preocupado com aquilo que estava escrito, chamaram Daniel veio e interpretou aquilo que estava escrito. E ela queria saber onde era, onde que tinha sido escrito. Falei: foi na Babilônia. Então, amém, ok. E comecei a falar de Paulo. Isso era umas 15 para as 9, mais ou menos. Eu saí da academia lá, 9h25 quase. Acredita? 40 minutos falando da revelação da graça. E ela assim. Nunca ouviu? Nunca ouviu, amado. É novidade.
É claro que, imagina a cabeça, né? Como é que fica, né? Tum, 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 tum. Parece um ping-pong, né? Imagina a mente da pessoa como é que fica. Mas eu sei que é Deus quem testifica, é Deus quem convence. Então, eu não me preocupo, não. Eu só vou metralhando. É uma atrás da outra, irmão, sem parar. Sem dar brecha para ter réplica. Sexta-feira. Um monte de coisa para fazer, irmão Ricardo. Para tentar dormir um pouquinho, para descansar, para poder viajar. Ontem, o que aconteceu? Saindo. Mas, olha, o seu Silvio, eu não sei se ele está nos acompanhando aqui. Eu amo a vida dele, glória a Deus pela vida dele. Né? Ele sempre nos atende aqui com carinho, né? Para nos levar até São Paulo. É um profissional respeitável. E já faz muito tempo que nós, né, fazemos este negócio com ele, dele fazer o transporte para nós até São Paulo, ou para onde a gente precisa ir. E até ontem, olha, mas olha, muito tempo, muitas viagens ele já fez para nós, e até ontem a gente nunca tinha falado nada a respeito disso, do assunto religião. Nunca tinha falado, nunca. E ontem as irmãs estavam com a gente, né, os irmãos, saindo de São Paulo. Eu ia dormir, amado. É sério. Eu tinha tomado posse do meu tapa-olho, que eu ia colocar no meu tapa-olho, eu já tinha pensado. Eu falei, nossa, que delícia, eu vou dormir até Ipaussu. Já estava na testa, né, irmão Ricardo, o tapa-olho. Eu ia só baixar. Amados, eu vim falando da graça até Ipaussu, irmão. De São Paulo até Ipaussu falando da graça. Não é, irmão Ricardo? Para a glória do nosso Senhor. É o meu combustível, é o meu alimento. Porque a hora que eu comecei a falar, acabou o sono. Perdi o sono, não tive mais sono. Sei lá se eu incomodei alguém que estava querendo dormir, mas eu vou falar da graça. E foi uma bênção de diálogo, de assunto. Seu Silvio, né, uma pessoa inteligente, culta, ouviu, não é? E que esta semente deu fruto também no coração da vida dele, em nome de Jesus. Então, meus amados, essas verdades estão aqui, ó. Elas estão aqui. Então isso me deixa maravilhado. Porque é algo impressionante, é algo diferente. E as pessoas que ouvem, elas percebem que é diferente. Elas notam que é diferente. Seu Silvio, ontem antes de sairmos, ele foi até o toalete. Ele precisou ir até o toalete, a gente estava saindo e encontramos com ele. Eu falei, oi, seu Silvio, o senhor está precisando de alguma coisa? Ah, então eu vou precisar ir ao toalete, o banheiro ali, e a gente já vai embora. E nós aguardamos ele lá fora, ele saiu. Ele saiu, né? Eu ia perguntar para ele se estava perto a van, se estava no jeito. Ele nem deixou falar. Rapaz, que igreja bonita, né? Que igreja bonita. Eu falei, senhor gostou? Nossa, nunca tinha visto uma igreja assim. Não, mas é a diferença da graça. É a diferença da graça aqui em Ipaussu. Pequena, simples. Mas quem entra aqui, amado, que não é daqui, fala, puxa, que igreja bonita. É a igreja de Deus. É a igreja de Jesus. Então, por isso é diferente. Não é? Aqui é Jesus quem reina. Ah, e outra coisa que ele falou. Nossa, entrei lá e saí, eu senti uma paz. Eu senti uma paz. Ele falou, que igreja bonita. Nossa, eu nunca tinha visto uma igreja assim. Nossa, eu senti uma paz. Eu falei, então, se você vê, a glória de Deus que reina nesse lugar. Então, meus amados, as palavras de Paulo, as ideias de Paulo, será que foi uma invenção? Será que Paulo teve a capacidade de inventar tudo isso que ele escreveu? Será que Paulo teve, sabe, a inteligência e a sabedoria para escrever, amado, essas 14 cartas que ele escreveu? Será que tudo que foi ensinado por Paulo não teve
e não deve ter nenhuma atenção? Eis a pergunta. Por que eu pergunto isso? Porque para muitos, quando nós falamos disso, não há nenhum interesse. Eles não querem dar a mínima, eles não dão a mínima. Sabe o que falam? Vocês estão errados, nós estamos certos. Então a Bíblia está errada? A Bíblia está equivocada? Não, isso aí foi um equívoco. Paulo se equivocou, ele viajou na maionese. Não é, mas é o que as pessoas pensam. O que as pessoas dizem a respeito disso, amados, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque é a respeito do Evangelho de Deus. Então as pessoas, quando elas criticam a igreja Cristo Vive, quando elas criticam a minha vida, quando criticam a vida do apóstolo, quando criticam a vida da bispa, quando criticam a tua vida por você fazer parte desse ministério, amados, eles estão indo contra Deus. Eles estão se levantando contra o Senhor Jesus. Olha o que Paulo escreveu, Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha, que profundidade isso. Você está achando que eu estou repetindo aqui alguma coisa que eu ouvi de alguém? Amado, o que eu estou pregando para você, o que a Cristo Vive prega, não aprendeu de homem algum, não. Por quê? Porque é o evangelho que Paulo recebeu. E Paulo diz, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim, eu não vou me gabar não. Isso eu sempre digo, sabe? Vou começar a falar da graça, falar, mas isso eu não falo para me gabar. Porque eu não decidi isso, eu não escolhi isso, eu não tive a capacidade para enxergar isso. Isso foi me dado pelo Senhor. Então eu digo, eu não falo isso para me gabar, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu sou o dono da verdade. Deus me deu essa verdade, então eu não vou abrir mão dessa glória. Eu não posso, sabe, me rebaixar, porque eu tenho que lutar pelo meu chamado e lutar por aquilo que Deus me confiou. Ou que servo de Cristo que eu seria se eu não lutar por isso? Que servo de Cristo eu serei se eu não abraçar essa causa com toda a minha força, com todo o meu entendimento? Desculpa a expressão, você é um servo frouxo. E Deus não tem prazer em servo frouxo. Porque o espírito que Ele nos deu é um espírito frouxo. Não é, é um espírito de coragem. Amém? Então, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O que Paulo ensinou através de suas 14 epístolas, ele recebeu, ele aprendeu com o Senhor Jesus. Ele foi levado ao terceiro céu, e isso que ele diz, fala, olha, eu não vou me gabar, eu não vou, porque eu sei que a glória não é minha. Eu sei que esse poder não provém de mim. Ele quis assim, ele determinou assim, mas eu sei que eu fui lá. E lá eu ouvi estas palavras. Então, olha, amado, a seriedade disso. Então a luta de Paulo era o quê? Que os irmãos, que os crentes entendessem isso. Essa é a nossa luta. É a luta desse ministério, é a luta dessa igreja. Que os nossos irmãos entendam que esta é a verdade. E não há outra. Não há outra, amado. Não há outra. Cristo é o fundamento. Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Ah, mas vocês pregam Paulo lá. Não, amado. Aqui a gente prega Cristo. Nós pregamos Cristo.
pela revelação dada ao apóstolo Paulo, que é o Cristo ressuscitado. Porque os 12 que andaram lá com Jesus não conheceram o Cristo ressuscitado. Conheceram o Cristo segundo nos dias da sua carne. Então, o que Paulo pregava foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, escuta, para vocês serem imitadores de Jesus, vocês têm que aprender comigo. Paulo não disse que sede imitadores de Cristo, assim como também eu sou. Foi isso? Sede. Então, para aprender a andar na graça, amado, você tem que seguir alguém, você tem que imitar alguém. Não tem jeito. Como é que nós vamos servir a Cristo como deve ser servido se não tiver alguém para a gente seguir? Então Jesus falou assim, ó, é para você que eu estou dando e é você que vai ser o exemplo. E Paulo cumpriu a lição de casa, fez a lição de casa certinho. Por isso ele era um vaso escolhido. Porque Deus já sabia que ele assim ia proceder, porque na lei ele era zeloso da lei. E na graça, amado, ele foi muito mais zeloso. Estão entendendo? A igreja está a compreender? Então, por isso, amado, esta igreja que você está, a Cristo vive, ela imita Paulo. Porque tudo que Paulo ensinou veio diretamente de Deus. Não foi homem que ensinou. Não passou pela mente de algum homem. Os judeus, eles sempre colocaram em dúvida o que Paulo dizia. Por isso os judeus batiam em Paulo. Batiam nele. E Paulo, em determinado momento, ele diz assim, eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Olha como é que Paulo sofreu pela igreja. Porque os judeus não criam naquilo que Paulo falava. Eles não criam ser uma revelação de Deus. Eles não criam ser a mensagem verdadeira para a igreja de Jesus. Então hoje, nós podemos ver a mesma coisa. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Não somente com os judeus que tiveram seus corações endurecidos, mas também com os gentios, para quem primeiro Deus determinou receberem e conhecerem o evangelho da graça de Deus. As pessoas hoje, elas conhecem muito a respeito de Moisés, a respeito do profeta Samuel, a respeito de Daniel, a respeito de Isaías, a respeito de Davi, a respeito de Noé, de Zaqueu, da mulher hemorrágica, dos cegos, dos leprosos, de Lázaro. Os crentes conhecem muito essas histórias, sim ou não? Mas não conhecem a mensagem para a igreja revelada nas cartas de Paulo. Não conhecem. Amado, eu sou chamado de falso profeta. Eu não sou reconhecido como pastor. Isso é fato. Eu sei disso. Eu sei disso. Porque esse ministério é chamado de falso ministério. A Cristo vive é reconhecida como falso ministério. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem e não dão crédito às cartas do apóstolo Paulo. Paulo ensinou que aquilo que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum. Então nós ensinamos o que não recebemos de homem algum, mas de Deus. E a Bíblia diz, amados, que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos.
para que não resplandeça sobre eles a glória de Deus. Então, há uma escama nos olhos dos filhos de Deus para não enxergarem essa verdade. Mas vão enxergar. Assim como nós, vão enxergar, porque Deus é maior. A verdade de Deus, ela é maior, amado. Nada pode ir contra a verdade. Nada é maior do que a verdade. Todo o poder está na verdade. Romanos 16, 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Olha a ousadia de Paulo. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Paulo diz que o que ele pregava era um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que ele chama de meu evangelho. Meu evangelho. O evangelho de Deus. O evangelho verdadeiro. Não é o evangelho de Pedro. Não é o evangelho de Tiago. Não é o evangelho de João. Não é de nenhum deles que andaram com Jesus. O evangelho verdadeiro é daquele que não andou com Jesus, mas foi levado ao terceiro céu. E ouviu daquele que ressuscitou, ou seja, do Deus vivo, as palavras do evangelho da graça de Deus. E é onde eu estou, onde você está. Isso te alegra? Isso te deixa feliz? Aleluia! Obrigado, Deus! Uhul! Aleluia! Aquilo que esteve oculto foi revelado a Paulo e agora a nós. Quando Paulo diz, segundo meu evangelho, não foi porque ele criara, mas sim porque somente a ele foi revelado. E de forma única e especial. O evangelho de Paulo não é dele. É o evangelho de Deus. Não é dele. Mas ele diz, segundo o meu evangelho, porque foi dado a ele. Então, o que está fora desta verdade não é segundo Deus. É segundo a tradição dos homens. Não tem parte com Deus, amado. Essa é a verdade. Não tem parte com Deus. Mas, pastor, os irmãos estão aí e estão recebendo bênçãos, estão recebendo... Amado, é tudo pela misericórdia. É tudo pela misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. Porque o evangelho verdadeiro é esse. Se não passar pelas cartas de Paulo, se não imitar a Paulo, não é evangelho de Deus. As pessoas estão aí fora dizendo a paz do Senhor. Por quê? Por que as pessoas dizem a paz do Senhor? Porque elas não sabem que a saudação genuína de um cristão é graça e paz. A saudação legítima e bíblica do cristão é graça e paz. Por quê? Porque é a saudação que Paulo ensina. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Graça e paz, não paz do Senhor, mano. Não tem na Bíblia paz do Senhor. Algumas igrejas adotaram a saudação de Cristo quando ele aparece aos apóstolos, né? No terceiro dia. Paz seja convosco. Jesus disse isso, ressuscitado. Mas depois Paulo é levado.
Então, com qual saudação eu fico? Com qual saudação eu fico, amado? Graça e paz. Ora, se Paulo ouviu da boca de Jesus como era para ser o evangelho da sua igreja, eu vou ficar com paz do Senhor? Não, eu vou ficar com graça e paz. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Amado, para mim tem muito a ver. Para mim, é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Então, o que passa, eu estou fora. Eu quero a verdade. E somente a verdade. Então, aquele que quer a verdade para viver a verdade, então isso tem importância sim. Isso tem muita importância. As pessoas estão aí dizendo, Deus te abençoe. Então não estão. A maioria usa essa expressão, mano. Por quê? Porque elas não sabem que já somos abençoados. Elas não sabem que elas já são abençoadas. Então elas ficam nessa coisa de Deus te abençoe. Ah, mas tem problema? Amados, se eu negar a verdade, eu nego Cristo. Como é que as pessoas pensam que é negar Cristo? É negar a graça. É negar o evangelho da graça. Quando eu nego o evangelho da graça, quando eu nego as palavras de Paulo, quando eu nego aquilo que é o evangelho verdadeiro, eu nego a Cristo. Paulo foi escolhido por Deus para receber a revelação desses mistérios que estavam ocultos. Então Paulo ele passou pelo processo de conversão, assim como eu e você. Por quê? Quem era Paulo antes dele receber a graça? Quem era? Gálatas 1,13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então Paulo era judeu. E aí ele continua. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo ele perseguia os crentes. Aqueles que haviam crido em Jesus e estavam abrindo mão da lei. Estavam deixando a lei. E aí Paulo ele era zeloso pela lei, amém? Ele sobressaía no judaísmo, então ele perseguia a igreja de Deus e prendia, apoiava, concordava em matar. Ele estava lá do lado quando mataram Estevão, ele consentiu na morte de Estevão, e isso depois fez muito mal para ele, depois ele mesmo escreve. Mas por quê? Porque ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. Um dia, amados, eu defendi o legalismo com unhas e dentes. Aquilo para mim era verdade. E aí se alguém falasse o contrário? Então esse processo de conversão na vida de alguém que vive a lei, de alguém que prega a lei, só Deus pode fazer. Porque Paulo pregava a lei, ele pregava o que todos pregavam. Amém? O que a maioria pregava. Mas isso era contra a igreja de Deus. Então hoje nós vamos analisar. Nós estamos aqui pregando o que Paulo pregava. Pregando a verdade do evangelho, o evangelho verdadeiro. E a maioria das igrejas aí fora estão pregando o quê? Segundo Paulo? Não. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão indo contra a igreja de Deus. Eles estão indo contra a igreja cristã. São todos cristãos? Não fiéis. São pseudos cristãos que creem em Jesus, mas não vivem o evangelho verdadeiro. Estão entendendo? Amém? Gálatas 1,14 diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.
Então Paulo, ele era um fiel judeu praticante da lei de Moisés. Não abria mão de nada. Ele era fiel. Em Atos 8:3, Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha o que Paulo fazia antes de se converter. Perseguia a igreja de Deus, perseguia aqueles que haviam crido em Jesus e que tinham deixado de cumprir a lei. Atos 26:10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Amado, aí eu lhe pergunto, Paulo, ele defendia ou não defendia a lei? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Atos 26:5. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Assim era Paulo, antes da revelação da graça em sua vida. Um judeu fanático, que cumpria a lei, amado, de Moisés à risca, que cobrava a respeito da lei. Então agora aqui eu quero dizer algo para você. Quando o Senhor me chamou para a Bíblia, e eu andei na lei, andei no legalismo, e o que as pessoas viam em mim, eu acredito que vem até hoje, era um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Um zelo que sobressai a respeito das coisas de Deus. Então eu digo, nada humano seria capaz de converter Paulo assim como eu. Nada humano. Somente Deus. Somente Jesus. Então Paulo, ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. Hoje, fala da graça, fala da verdade do Evangelho para um católico. Não vou falar aqui católico roxo, vou falar um católico fervoroso. Prega, experimenta pregar para um católico que é fervoroso, amado, que não sabe, que a mente não está aberta para ouvir. Experimenta. Para uma pessoa que é devoto de Fátima, que é devoto, sei lá, de qualquer outro santo, que acende vela para um santo. Ninguém muda a opinião de uma pessoa assim. Não muda. A não ser que seja um eleito predestinado de Deus. Porque aí muda. Eu mudei. Eu tinha não sei quantas imagens dentro da minha casa. A imagem de escultura. De senhora não sei do que, de senhora não sei do que, de santo expedito, de São Judas Tadeu. Eu nem me lembro mais, era tanto santo. Jesus me convenceu. Jesus me convenceu. Não foi ninguém. Não foi ninguém que me convenceu. Então, e aí quando ele me levou para a palavra, me levou para a lei, eu tive que passar pela lei
para ser, que a lei humilha. Então eu tive que ser humilhado. Entendeu? Eu tive que ser humilhado. A lei, ela humilha a ovelha de Jesus. E aí, Jesus abriu os meus olhos. Falou, agora chegou o teu momento. Aleluia. Agora você vai entender o que está consumado. Agora você vai fazer a minha vontade. Aquilo para qual eu te gerei e te enviei aí nesta terra. Então isso é maravilhoso, amado. Sabe? Só Deus pode fazer isso. Eu e você estamos aqui porque Deus nos convenceu e fez uma obra poderosa em nossa vida. Assim como nós, Paulo também estava cego. Deus abriu seus olhos para que ele pudesse ver. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aleluia! Isso é lindo! Isso é predestinação. Quando, porém, ao que me separou, Deus, Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, Ele separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha, amado, Ele nos chamou. Ele nos chamou. Você não está aqui, ouça, porque alguém um dia orou por você. Entenda isso. Você não está aqui porque alguém um dia orou pela tua vida. Eu não estou aqui porque alguém um dia orou por mim. Nada disso. Mas, pastor, a gente não tem que orar. A gente ora, irmão. A gente ora porque o cristão ele tem que orar. Mas a gente tem que saber que nesta questão que eu estou dizendo aqui, a oração não muda nada. Sabe para quê? Para ninguém um dia falar assim, ele está na igreja porque eu orei por ele. Está achando que a glória de Deus é assim? Vai sendo tocada e roubada? Ai daquele que tocar, mano. Por isso que Deus vem com essas verdades para rasgar a mentira. Para dizer, olha, a obra é minha. A obra ela é totalmente minha. Sou eu quem salvo, eu quem chamo, eu quem justifico, eu quem glorifico. Sou eu. Não existe livre-arbítrio. Não tem. Ninguém tem a opção de me aceitar ou não me aceitar. Ninguém tem a opção de me escolher ou não me escolher. Eu, antes da pessoa nascer, já determino quando eu vou chamá-la. Aleluia. Essa obra começa bem antes da gente nascer. Quando Deus criou você em espírito e escreveu o seu nome no livro da vida, aí começou a tua história com Deus. Então aqui, Paulo está dizendo claramente a respeito da predestinação, amado. Eu e você, nós sempre fomos de Deus. Mesmo quando nós estávamos aí perdidos, em outros caminhos. Amado, eu andei no espiritismo. Eu não andei só no catolicismo. Eu andei no espiritismo, andei na macumba. E Deus estava lá comigo. Tanto Deus estava lá comigo, que um dia o diabo olhou para mim e falou assim, olha, o teu lugar não é aqui, menino. E eu querendo estar lá. E Deus deixando. E o diabo falando, vai embora, que teu lugar não é aqui. E eu querendo estar lá. Ah, tem um homem de branco aí do seu lado. Falava assim.
Então, desde antes eu era de Deus. Você, mesma coisa, desde antes você era de Deus. Deus sempre esteve contigo. Deus sempre te guardou, amado, para chegar a esse momento aqui, você ter esse entendimento claro na tua mente, no teu espírito, saber quem você é de fato, amado. Aleluia! Aleluia! Nós sempre fomos de Deus, desde antes do ventre da nossa mãe. É Deus quem chama. Ele trata com quem quer, como quer e quando quer. Deus é soberano. Esse é o nosso Jesus, não. Esse é o nosso Jesus aqui. Não vem querer colocar outro aqui, não. Nosso Jesus é esse. Soberano. Todo-poderoso. Maravilhoso. Deus de toda a glória. Esse é o nosso Jesus. Não é aquele, um coitadinho que está falando, por favor, me aceita, senão você vai perder a salvação. Não, não é. Não é. Nosso Jesus é o Deus que diz assim, eu te salvei. A tua salvação está garantida. Não há mais condenação para a tua vida. E você é meu. E para aqueles que eu ainda não chamei, eu vou chamar. E vão ouvir a minha voz e vão saber que sou eu, o Deus da vossa salvação, que vos chama. Gálatas 1,16. Aprove revelar seu filho em mim. Paulo continua dizendo, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Foi Deus que separou Paulo antes dele nascer. Foi Deus que nos separou antes de nascermos. Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas você é boca de Deus nesta terra. Você é ministro do evangelho verdadeiro nesta terra. Ministro da nova e eterna aliança, embaixador de Cristo, com a verdade no teu espírito. Aleluia! É isso que você é. 1 Coríntios 11:23, olha o que diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E assim ele continua. Até a ceia do Senhor, Jesus instruiu para Paulo. Por quê? Paulo não andou com ele. Paulo não sabia de nada. Pelo contrário, ele perseguia. Então, Deus deu a Paulo até a instrução da ceia. Mas tem igreja aí que fala que é a igreja da graça. Sabe? Que quer imitar ou que quer fazer algo de graça, mas não tem nada de graça. Que até tira a ceia do Senhor. Diz que é obra da carne. Querem florear tanto. Não receberam a revelação de Deus. Não receberam a revelação de Deus. E pervertem o evangelho da graça do Senhor. Atos 9:15 diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo foi chamado para ser o pregador do evangelho aos gentios. Mas é neste evangelho, amado, que também os judeus irão crer. Porque este é o único e verdadeiro evangelho de Deus. Não há outro. Pedro havia sido chamado para o evangelho da circuncisão, que era para os judeus. E Paulo para o evangelho da incircuncisão, que é para os gentios. Mas o fim é um só. É o evangelho de Paulo. Esse é o verdadeiro. Amém? 1 Coríntios 9:1. Vamos correr, pastora, que eu acho que eu estou atrasado.
Eu tenho que falar tudo. Tudo. Tem muita gente que precisa ouvir isso. 1 Coríntios 9:1 diz assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então Paulo diz: eu não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Como Paulo viu Jesus se ele não andou com Jesus? Porque ele foi levado ao terceiro céu. Então os outros apóstolos, eles andaram com Jesus nos dias da sua carne. Nos dias em que Jesus esteve nesta terra, cumprindo seu ministério. Mas Paulo, amado, foi levado ao terceiro céu. Aleluia. Gálatas 2, 6 e 9 diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Olha o que Paulo diz: não me interessa. Amado, hoje eu não me interesso mais nem um pouquinho pelo que essas igrejas da lei falam ou deixam de falar. Eu já disse aqui que quando eu me converti, eu tinha uma pilha de material de teologia legalista. Mas uma pilha de livros e livros e livros e livros e livros e livros que eu lia, que eu estudava, porque eu era um pastor legalista. Então eu tinha que estar capacitado para falar a paz do Senhor, igreja. Mano, eu tinha que estar preparado. Joguei tudo fora. Lixo. Para mim, lixo. Se eu não fizesse isso, eu não podia estar aqui hoje pregando essa graça desta forma. Sem ranços da lei. Estamos aqui totalmente cortados pela palavra da graça, amados. Totalmente cortados pela palavra da graça. Então, Paulo diz assim, olha, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Vou dizer uma coisa para você, sabe esses pregadores aí, que são famosos? Parecem ser alguma coisa. Amado, se ele sentar para conversar com você, ele não vai acrescentar nada na tua vida, você vai acrescentar na vida dele. Essa é a verdade, amado. Essa é a verdade. Eu não tenho curso de nada. Eu não tenho formação de nada. Pode sentar um teólogo formado, mestrado, sei lá o que tem nessa área aí, para debater a Bíblia comigo e conversar da Bíblia comigo. Eu vou ter para acrescentar na vida dele. Ele não vai ter para acrescentar na minha. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir o sábio, mano. Ele pega as que não são para confundir as que pensam que são. Está entendendo? E Paulo diz isso, exatamente isso. Fala, o que eles pensam? Ah, eles andaram com Jesus. Fala, mas deixa eles pensar que eles sabem de alguma coisa. Deixa eles pensar. Para mim, não me interessa. Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. E quando conheceram a graça que me foi dada, aí ele cita os nomes desses que pareciam ser alguma coisa. Ele diz Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram os três que andavam juntinho com o Senhor. Esses três pareciam ser alguma coisa, que eram reputados colunas. Esses me estenderam a mão, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Olhem, amados, nós temos para dar. Nós temos para dar. Ouça isso. O que você já tem em depósito no teu espírito, amado, já alimenta muitos. Alimenta a muitos. 1 Coríntios 15, 8 a 10 diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Então Paulo, ele dizia, eu fiz mais que eles, mas eu sei que foi a graça de Deus na minha vida, porque se não fosse a graça, eu nada poderia fazer. Se não fosse a graça, eu nada seria. Paulo reconhecia isso, amado. Paulo entendia a glória que é somente de Deus. 2 de Coríntios 12, versículos 7 a 9, olha lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha o que Paulo diz, com as grandezas. Amado, essa grandeza está na nossa vida. Aleluia. A grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Aleluia, amado. Aleluia. A graça do Senhor nos basta, amado. Ela é suficiente. Mas o Senhor, Ele deseja isso. Que todos nós venhamos entender que essa glória desta graça é dele. Não é nossa. Nós temos que, assim como Paulo, entender isso. Que é Ele que nos escolheu para isso. E nós não temos glória nenhuma nisso. Ele nos exalta, Ele Ele cuida de nós, Ele tem o prazer de nos guiar à vitória. Mas tudo é dele. Tudo é dele, amado. Tudo é dele. Gálatas 1:16 e 17 diz, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Não consultei. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo não buscou conselhos humanos. Paulo não buscou orientações com aqueles que já eram apóstolos. Paulo recebeu a revelação e partiu para pregar. Gálatas 1:18 a 24 diz, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Olha, amados, o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém depois de 3 anos que ele já estava pregando a graça. E ele não viu nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. E mais adiante, então, lá ele disse
que quando ele esteve em Jerusalém, ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, foi neste tempo que ele esteve com Pedro. Na sequência desta carta ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Então ele já estava há 3 anos pregando a graça, olha, há 3 anos, não é? Porque ele diz, depois de 3 anos, eu desci, decorrido 3 anos, então subi, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E o que Paulo diz? Nada me acrescentaram. Olha, amados, Paulo, ele foi o maior troféu da graça de Deus. Versículo 20. Nós já lemos até o 24, pastora? E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Então, quando comecei a pregar a revelação da graça de Deus, aqui já era uma igreja. A igreja toda praticamente foi embora. Ficaram alguns. Então, o que eu tenho para lhe dizer é que hoje, eu e você aqui, somos um troféu da graça de Deus. Nós somos um troféu da graça de Deus. Alguém que está a cada dia crescendo no conhecimento desta graça e vencendo. Crescendo e vencendo. Rejeitar a mensagem da graça de Deus é rejeitar a Deus. Paulo diz, o que eu recebi, não recebi de homem algum, mas de Deus. Então Jesus diz a Paulo, Paulo, diga à minha igreja, que se me conheceram segundo a carne, agora não é mais para ser assim. Eu sou o Cristo ressuscitado. 2 Coríntios 5,16. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém, amados, conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, vai lá e fala para a minha igreja que não é mais para eles me conhecerem mais segundo me conheceram. Olha que coisa. Mas é isso. Mas como? Agora é para me conhecer agora conforme aquilo que eu estou ditando para você. Conforme o que eu estou dizendo para você. É dessa forma que eles vão me conhecer, porque agora eu sou o Jesus ressuscitado, o próprio Deus que está no meu trono de glória. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a igreja de Jesus, para verdadeiramente dar frutos para Deus, precisa entender essas verdades e viver nelas. Obedecer os ensinamentos de Paulo, viver as revelações dadas a Paulo. Com esta revelação, amados, nós entendemos que um batismo nas águas anula, nega o que Cristo fez na cruz. Cristo se fez pecado para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Aqui nós sabemos que quem erra, que quem peca, o faz com conhecimento, com entendimento, e que sabe que Deus age com correção, com disciplina e açoite. Isso só a graça revela. Nós estamos aqui, amados, para aprender a viver verdadeiramente como filhos
de Deus nesta terra. Através do evangelho verdadeiro que foi dado a Paulo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós não batizamos ninguém em águas, nós não jejuamos, não fazemos nenhum tipo de sacrifício. Nós não temos nenhuma obra da carne aqui neste lugar. Não condenamos ninguém, não acusamos ninguém, não apontamos ninguém, simplesmente ensinamos o verdadeiro evangelho. Aqui não há nem um pouco de fermento. Vivemos pela fé na obra perfeita, completa e terminada de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Que esta verdade alcance aos eleitos de Deus. Que esta verdade, que é a única verdade bíblica para o Evangelho, alcance e liberte os filhos de Deus nesta terra. Porque assim é, e assim disse o Senhor nesta noite. Graças a Deus. Aleluia! Assim disse o Espírito da graça. Amém. Glórias a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus que nós amamos, o Deus que nós exaltamos neste lugar, Jesus Todo-Poderoso, o Deus que nos salvou, o Deus que se fez maldição por nós, para nos salvar de toda a maldição do pecado. O Deus que nos escolheu, que nos chamou, o Deus que nos separou antes do nosso nascimento, da barriga da nossa mãe, para vivermos neste pacto de melhores e superiores promessas, recebermos a revelação dos mistérios que estavam ocultos nos tempos eternos. Senhor, muito obrigado, Jesus. Isto é o que vem ao nosso coração. O sentimento de gratidão, Pai. O sentimento de agradecimento por estarmos aqui. Sabermos que estamos no melhor lugar do mundo. Saber que estamos na Tua verdade, Jesus. Que não estamos no engano, não estamos na mentira, não estamos sendo guiados por falsos mestres, não estamos sendo guiados por obras, por doutrinas de homens. Não estamos, Senhor, não estamos em uma terra seca, estamos numa terra fértil, numa terra boa, a terra prometida, a terra que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para aqueles que lhe dão ouvidos, para aqueles que lhe obedecem, os fiéis nesta terra, Senhor, os fiéis que te amam, que te adoram, que não negam o teu nome, que não anulam a tua graça, ó Deus, que não permitem em suas vidas nem um pouco de fermento, que seguem firmes na fé dos justos, na fé
que move as montanhas, Senhor, pelo poder da tua graça que está em nós, pelo poder desta verdade que nos libertou. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Que o poder desta palavra traga, ó Deus, em nossas vidas a tua confirmação. A confirmação com sinais, com maravilhas, com prodígios, Pai, com os teus milagres a nosso favor, já nesta semana. Eu creio, Deus, que enquanto a tua verdade foi pregada, os teus anjos trabalharam em nosso favor. Enquanto a tua palavra foi pregada e crida, ó Deus, em nosso coração, o Senhor já ordenou os teus anjos a nosso favor, para trabalharem nesta situação na nossa vida, Deus, nesta causa que já foi colocada em oração diante de Ti. Nós cremos na solução, nós cremos, Senhor, na vitória em favor de nossa vida, porque estamos na Tua graça, estamos vivendo por fé. Temos o Teu poder em nós, Jesus. Temos a Tua palavra em nosso espírito. Aleluia! Deus amado e bendito, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é a verdade que dissipa a mentira, que dissipa as trevas, que dissipa toda a escuridão. É a verdade, Jesus. E a tua verdade foi pregada nesta noite aos teus filhos. A tua verdade, ó Deus, foi ministrada ao coração dos teus filhos. Que eles vejam o poder desta verdade em suas vidas, Pai, nos seus lares, nas suas famílias, Senhor. Que haja o sobrenatural, Pai. Que haja o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. E todos que creem e oraram comigo, digam amém. Glória a Deus. A Jesus toda a glória.